Afinal, Jacó, o que faremos? Deveis regressar a Jerusalém, a fim de requisitar providências imediatas. Mas o que teria passado? Não sei ao certo. A princípio eu anotei intensa luz vinda dos céus e vi que o chefe pedia socorro. O que me preocupa é esse diálogo dele com as sombras. Com quem falaria Ora, ele? não vê que o chefe está em delírio? As longas caminhadas de um sol causticante causam esses efeitos até nos organismos mais resistentes. Demétrio! Jacó, socorro! Estou cego! Mas que foi? Eu vi Jesus Nazareno. Senhor, lamentamos a vossa enfermidade, mas precisamos definir quanto ao destino da caravana. Quanto a mim, preciso chegar a Damasco o quanto antes. Quanto a vós, fazei como quiserdes. Fostes meus servos até agora, mas agora também sou um escravo. Não pertenço mais a mim mesmo. Demétrio, Mas, senhor... deveis regressar a Jerusalém com a triste nova. Enquanto eu me dirijo a Damasco com o patrão, procurarei seus amigos de ajuda médica. Vai, vai. Para onde iremos, senhor? Sabes onde reside Sadoc? Sim, senhor. Leve-me até lá. Não convém chegar assim sem aviso. Vá até o átrio e chama Sadoc e conta o que se passou comigo. Esperarei aqui. Sim, senhor. O que me contas é quase verossímil. Entretanto, estou com a casa cheia de amigos importantes e não posso recebê-lo agora. Mas, senhor, o que eu farei, senhor? Diga-lhe que não estou em casa. Mas como vedes, a noite já é tempestuosa e... Não será difícil remediar. Mais adiante, a estalagem de Judas. Eu vou mais tarde até lá saber do ocorrido. Senhor, o vosso amigo Sadoc não se encontra em casa. Não está? Não. Daqui ouvi-lhe a voz, embora não distinguisse o que dizia. Será que meus ouvidos... Então, senhor, já que ouviste, não posso mentir-vos. Vosso amigo Sadoc achou por bem não receber-vos nessa condição. Tem amigos importantes em casa. Sadoc tem razão. Não chegaria a mim. Além do mais, estou cego. Porém, seu amigo Sadoc recomendou uma estalagem, senhor. Leve-me até lá. É aqui, senhor. Estalagem do Judas. Senhor, pesa-me alegrar minhas próprias conveniências. Entretanto, preciso regressar a Jerusalém. Tenho 2 filhos que me aguardam. Perfeitamente. Leve esse dinheiro que trago comigo. Porém, estás cego, Senhor. Pesa-me deixá-lo ao abandono. Quem disse que estarei abandonado? Jesus mandou-me entrar na cidade e com certeza não me deixará aqui abandonado. Quem sois? Irmão Saulo, o senhor que te apareceste a caminho de Damasco me enviou a esta casa. Vosso nome? Ananias. Ananias. Quisera eu poder beijar vossa túnica, mas como vezes estou cego. Jesus me enviou para que possa ter de novo o dom da vista, Saulo. Jesus é o Messias eterno. Ah, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu te batizo na nova fé em Cristo Jesus. E peço-te a Deus, Senhor Salvador, para que Ele vejas novamente
Vejo. Agora vejo, estou vendo. Ai, irmão Saulo, abracemos-nos e memória ao mestre. Serei do Cristo eternamente. Ananias, meu mestre, onde poderei obter o Evangelho Sagrado? Antes de mais nada, não me chame de mestre. Este é e sempre será Cristo. Quanto ao Evangelho, somente no caminho a Jerusalém obteremos uma cópia integral das anotações de Levi. Por enquanto, fique com estas notas. São as únicas que possuo. Podereis deixar comigo esses ensinamentos? Eu dedicarei o dia em copiá-los. Não será necessário. Pode ficar com essas notas. Vou confeccionar outras cópias. Seguirei o caminho do mestre. Antes de mais nada, procure juntar as sementes para que seu esforço seja proveitoso. Mas o que queres dizer com isso? Que todo homem de alma pura e reta sempre está disposto a plantar o bem e a justiça. Mas aquele que engana ou que guarda alguma culpa tem a necessidade de testemunhar o próprio sofrimento antes de ensinar. Além do mais, para Deus reclama grande paz e profunda compreensão. Vós me lembrais o mestre Gamaliel. Tens razão. Voltarei a Tarso antes de voltar precipitadamente a Jerusalém. Os fariseus de Damasco pediram a tua prisão. Querem que te explique a tua visão às portas da cidade. Todas as saídas estão bloqueadas, Saulo. Mas então como sairei de Damasco? Quando eu era criança, assisti à fuga de um homem sobre os muros de Jerusalém. Terias medo de fugir um cesto de vinho? Por quê? Moisés não começou sua vida num cesto sobre as águas? Então vamos, não temos tempo a perder. Vamos. Mas o rapaz, de modo algum, necessitará exilar-se no deserto para ganhar a vida. Tem um meio de empregá-lo aqui mesmo, em Palmira, onde ficará em contato permanente conosco. Entretanto, eu preferiria teu amparo generoso a ele lá no deserto. Mas por quê? Devo dizer que meu antigo profeta deseja se consagrar à difusão da palavra de Deus, necessitando assim de silêncio e meditação. A situação, portanto, não é apenas de carência monetária. Se assim, na região que conhecemos como Oásis de Dan, está ali há cerca de um mês um jovem casal de tecelões que chegou na última leva de refugiados, vindos de Jerusalém. Trata-se de Áquila e a sua mulher Prisca. Os bons operários são atualmente os únicos que habitam o Oásis. Saulo poderá juntar-se a eles. E a especialidade do posto avançado é a preparação de tapetes de lã e de tecidos reforçados de pelo de caprino, destinados às barracas de viagem. Obrigado, Ezequias. Tenha um coração generoso. De fato, a tarde no deserto convida à meditação. É verdade. Sempre acreditei que a natureza conservou o deserto como um altar de silêncio divino. Aquilo. Muitas vezes, no silêncio do nosso trabalho, tenho pensado na enormidade do mal que te causou o doutor de Tarso, ocasionando a morte dos teus pais, a tua fuga de Jerusalém. O que faria se um dia te visse repentinamente em face do verdugo? Eu tentaria estimar nele um irmão. E tu, Prisca? Seria uma excelente oportunidade para testemunharmos de fato o amor que Jesus nos exemplificou? Sempre considerei que um homem chamado a administrar responde por todos os erros dos seus prepostos. Obrigado. Portanto, no meu modo de pensar, não culparei tantos que se arvoraram a criminosos vulgares para a execução de crimes tenebrosos. Mas a quem imputarias então o assassinato de meu pai? Julgo que Saulo de Tarso deveria responder pelo processo. É verdade que ele não autorizou o feito cruel, mas tornou-se culpado por sua indiferença pessoal. Irmãos, sob a inspiração do Senhor,
É justo confessarmos uns aos outros. Minhas mãos calejadas no trabalho, meu esforço para aprender as virtudes da fé, deve ser um atestado da minha renovação pessoal. Sou Saulo de Tarso, sanhoso perseguidor transformado em cego penitente. Se muito errei, hoje muito necessito. Mas seguirei o Mestre na trilha da redenção espiritual. Perdoe-me, levando em conta, por favor, a minha ignorância criminosa. Irmão Saulo, regozijemo-nos do passado, comentemos o poder de Cristo que nos renova. Se Jerusalém visse esta graça do Mestre, daria graças a Deus. Deveríamos proclamar as lições do Cristo para além do deserto. Seguirei com o Mestre. Desde que conheci Jesus pelas mãos de Simão Pedro, eu tenho alimentado um grande sonho. Ir a Roma proclamar o Cristo. As tuas transformações me enchem de coragem. E quando pretendes partir? Assim que o Mestre rasgar o caminho com o primeiro ensejo, quando a próxima caravana chegar. Por que não vens conosco a Roma? Ah, se eu pudesse. Mas julgo que Jesus deseja me ver antes de tudo reconciliado com aqueles a quem eu pedi. Além do mais, preciso rever meus familiares. Matar as saudades do coração. O que desejas? Amigo, não me conheces? Olhando bem a tua fisionomia, ela não é de toda estranha. Não te recordas de Saulo, teu amigo de infância? O Saulo, graças a Deus, estás curado. Mas que aspecto é este, homem? Está parecendo mais um beduíno do deserto. Por quanto tempo estiveste doente? Com certeza há algum engano, eu nunca estive doente. Como não? Jerusalém anda repleta de lendas a teu respeito. Há 3 anos, Sadoc pediu a tua prisão ao Sinédrio. Lutei desesperadamente contra tal petição, tanto que consegui provar que a tua atitude em Damasco, de certo, tinha como objetivo sondar melhor as atividades revolucionárias do caminho. Aposto que toda esta história de conversão não se resume em uma farsa, a fim de que venhamos a cair em novas ciladas. Eu, por mim, peço a Jesus que nos esclareça, embora me recorde muito bem dos açoites que Saulo mandou aplicar-me no cárcere. Antes de tudo, é indispensável saber se o Cristo de fato lhe apresentou-se às portas de Damasco. Vai saber como, se o nosso material de reconhecimento é o próprio Saulo. Neste caso, então, seria eu um hipócrita, indigno do cargo de mim mesmo. Claro que eu ponderei todas as hipóteses. Como não poderia tê-lo como hipócrita, consegui provar que a sua atitude em Damasco, de certo, vinha de transitória demência. No entanto, Alexandre, devo insistir na verdade. Eu vi Jesus ressuscitado. Os galileus estavam certos. Jesus é o Salvador prometido. Convenhamos que não é justo esquecermos dos aleijados que aqui se encontram, vítimas das odiosas truculências dos asséculos de Saulo. Ao meu ver, somos responsáveis por um patrimônio que não nos pertence, o que nos obriga a proceder de acordo com a prudência humana. Na primeira vez que esteve aqui, Saulo foi tratado com toda a honra que o mundo lhe consagrava. Pedro e eu o colocamos no melhor local para que ouvisse as palavras de Estevão. Infelizmente, a sua atitude provocou a prisão e morte do companheiro. Depois regressou voluntariamente para prender-nos. A tua enfermidade transformaste a vida de toda a tua família. Envergonhados, Jacques e Dalila mudaram-se de Jerusalém. A tua mãe, quando soubeste da ordem de prisão contra ti, esta faleceu em Tarso. O teu pai hoje vive triste, acabrunhado. Os teus amigos, cansados de tamanha ironia, hoje estão esquivos e humilhados. Será que tamanha dor é capaz de refazer-te o teu equilíbrio mental? Lamento esses tristes acontecimentos e tomo Deus por testemunha de que não cooperei intencionalmente para isso. Mas para seguir o Mestre, renunciarei à própria estima deste mundo. Estás profundamente transtornado. Somente um demente pode proceder assim. Dessa forma, não me será permitido recebê-lo em nossa casa, ainda que não me falte sincera boa vontade para isso. Vá, próprio. Diz-lhe que volte depois, que no momento não poderei atendê-lo. E se ele insistir? Se ele realmente veio em nome de Jesus, saberá compreender e esperar. Mais tarde pedirei a Barnabé que o procure na hospedaria para sondar-lhe as intenções. Agora, se realmente Cristo tiver transformado a sua vida, de bom grado nós o receberemos nessa casa.
Gamaliel não era um louco e aceitou Jesus como Salvador prometido. Eu não acredito. Infelizmente tem que aceitar a precariedade de teu cérebro. Saulo de Tarso, só voltes a me procurar quando estivesse totalmente curado e mudaste de posição. Infelizmente, Simão Pedro não poderá atendê-lo agora. Pedro tem motivo justo. Trazeis de Damasco alguma apresentação de Ananias? Tenho comigo as do mestre. Como assim? Jesus disse em Damasco: quanto me compete sofrer por amor ao seu nome. Irmão Saulo, o meu nome é Barnabé. Vim buscar-te para ir comigo ao caminho. Receio não ser possível. Já ofendi demais Simão Pedro e os demais companheiros. Ora, o que é isso? Quem não erraste nesta vida? Além do mais, foi o próprio Pedro que mandou buscar-te. A tua visão por Damasco tem se tornado quase uma lenda por toda Jerusalém. Pedro, realmente eu vi Jesus ressuscitado às portas da cidade. Então busquei o deserto a fim de visitar e lá permaneci por 3 anos. Agora sinto a necessidade de entrar em uma fase ativa de trabalho a fim de desfazer o meu passado confuso. Se a misericórdia de Jesus dilatar minha permanência neste mundo, hei de estender esta casa de amor e paz por outros lugares da terra. Amigo, é certo que o Messias renovará todas as suas forças, de modo a poderes atender a tão nobre cometimento em momento oportuno. Tenho muitos planos de trabalho para o futuro, mas sinto-me comprido, doente, algo exausto. Saulo, tu tens falta de dinheiro? Sim. Pois tuas necessidades já foram providas em parte. Eu recomendei a Barnabé que fosse até a hospedaria e pagasse as suas primeiras dívidas. E quanto ao mais, se quiseres, repousa conosco. Esta casa também é sua. Obrigado, Pedro. Eu tenho a necessidade de começar a trabalhar pelo mestre. É certo que, se permanecer aqui em Jerusalém, enfrentará muitos problemas. Enfrentará, de um lado, sacerdotes intransigentes em guerra contra o teu coração, e do outro, pessoas que têm extrema dificuldade em perdoar. Não deves ignorar que a perseguição que promoveste causou marcas profundas na alma popular. Para te falar com sinceridade, aqui em Jerusalém estarias mal situado. Tens razão. Voltarei a Tarso antes de voltar a Jerusalém precipitadamente. Sim. É provável que o meu velho pai compreenda a minha situação e me ajude. Se necessário, reiniciarei a minha existência do lar de onde provim. Vai com Deus, filho. Pedro, obrigado. Adeus. Meu filho! Será mesmo que meus olhos me enganam? Está curado? Meu pai, por piedade acolhei. Eu estive doente, mas agora sou necessitado pelo Espírito. Sinto que não conseguirei reiniciar minha carreira na vida sem algum repouso. Estendei-me vossas mãos. Não esteve doente? O que significa então a triste comédia em Damasco? Acaso não te doeria ver-nos vencido e humilhado qual vergonha que lançaste sobre essa casa? Tua mãe encontrou lenitivo na morte, mas e eu? Acreditas mesmo insensível à tua deserção? Diversas vezes conjecturei se a criatura que elegeste como esposa seria responsável por tamanhos desastres morais. Meu pai, Abigail era uma santa. Talvez se ainda estivesse viva, teria eu meu cérebro mais equilibrado, a fim de harmonizar a minha nova vida. Nova vida? O que dizeis? Que o episódio de Damasco não foi ilusão. Blasfêmia, estás louco! Eu exijo reconsideração de tuas atitudes! Meu pai, Jesus é o Salvador prometido.
palavras bondosas não se enquadram a tua atitude perturbada. Para que nossas atitudes se definam, eu exijo que escolha em definitivo entre mim e o desprezível carpinteiro. Meu pai, ambos precisamos de Cristo. Tua escolha está feita. Nada tens a fazer nessa casa. Falta-me tudo, pai. Estou cansado, doente, não tenho dinheiro algum. Necessito da piedade alheia e vós também me expulsais. Corrige tuas impressões porque ninguém te expulsou. Tens necessidade? Peça auxílio ao carpinteiro. Há de valer-te. Então, adeus, meu pai. Dizeis bem. E tenho certeza de que Jesus não me deixará abandonado. Senhor, vosso pai manda esse dinheiro como lembrança. Silêncio. Conta a meu pai o contentamento que me causou com tão carinhosa oferta. E que rogo a Deus que o ajude. Obrigado. Levanta-te. Estevão! Não te detém o teu passado. Quem haverá no mundo isento de erros? Só Jesus foi puro. O que é isso, Saulo? Choras? Estarias desalentado quando a tarefa apenas começa? Abigail! Nunca nos faltará um lar. Temos a família imensa que Jesus nos legou em sua misericórdia. Os filhos do Calvário também são nossos. Sinto-me tão só. Em todo canto só encontro lutas. Sentes falta de companheiro, entretanto é preciso lembrar que Jesus não nos fez. Os mais amados dormiam, enquanto ele, agoniado, chorava no horto. Uns negaram e outros fugiram na hora decisiva. Mas o que fazer para triunfar? Salve, para a certeza da vitória no escabroso caminho, lembra-te de que é preciso dar. Jesus deu ao mundo tudo quanto possuía. Como entender os desígnios do Mestre? Ama, Como alcançar os objetivos do Mestre? trabalha, Como vencer esse desânimo destruidor? espera, E a dureza dos homens? perdoa, salve. Não mais me esquecerei. Ama, trabalha, espera, perdoa. Serei humilde tecelão, até que Deus se digne a chamar-me para suas fileiras. Irmão Saulo, Barnabé! estamos com sérias responsabilidades em Antioquia. Estamos precisando de um trabalhador dedicado que tenha profundos conhecimentos da lei e do evangelho. Por recomendação de Pedro, vim buscar-te. Estou pronto. A única condição, se é que posso me exprimir assim, é que eu possa exercer o ofício de tecelão, a fim de ganhar o meu sustento, para não pesar os nossos irmãos de Antioquia. Sim, mas antes de mais nada, você tem razão. Precisamos levar a mensagem de Cristo a todos os outros povos. Barnabé, tem uma ideia que parece vir de mais alto. Suponho que o cristianismo não atingirá os seus fins se esperarmos tão somente nos israelitas endurecidos na lei.
Jesus afirmou que os discípulos chegariam do Oriente e do Ocidente. Precisamos buscar esses discípulos, ou melhor, temos a necessidade de levar o Evangelho a outros povos, os gentios. Mas vai haver muito protesto, muita luta. Certamente. Mas no caminho do Cristo, a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Se o homem trouxesse o Evangelho no íntimo, certamente que o quadro das necessidades seria completamente modificado. Sim, vamos levar a mensagem de Cristo às outras regiões. Vamos. Mas, a propósito, precisamos resolver a questão do dinheiro. Possuo algumas reservas, mas não serão suficientes para atender as nossas despesas. Além do mais, não podemos sobrecarregar os nossos outros companheiros. Absolutamente. Onde pararmos, exercerei a minha ofício de tecelão. Eu montarei uma tenda móvel. Teus sacrifícios não serão pequenos. Deus nos dará forças. Anda, seu inútil! Venha, seu inútil! Há mais de um ano tens cuidado da minha saúde arruinada, sem resultados. Desta forma, estou completamente inutilizado para a vida pública. Deveis ter um pouco mais de paciência, senhor. Paciência! A única coisa que sabes falar, paciência! Mandei chamar uns homens. Dizem que vem curando doentes na cidade. Como? Senhor, aqui estão os homens que mandaste chamar. Faz-os entrar. Nobre procônsul, estamos aqui para auxiliar-vos em tudo o que for necessário. Senhores, ouvi relato de vossos êxitos na cidade. Dizem que vem curando os doentes, enchendo os corações de muitos necessitados. Se pudesse, iria eu mesmo buscar-vos em pessoa. Como vedes, porém, sou antes de tudo um necessitado. Podereis ajudar-me? De fato, temos conosco o poder de um grande médico. Mas quem é ele? Chama-se Cristo Jesus. Sua bondade é perfeita. Contudo, onde encontrar esse médico? Ele é a bondade perfeita, antes mesmo que o compreendamos. Cerca-nos com a expressão do seu amor infinito. Julgávamos que estivesseis de posse de alguma ciência nova. Acaso me supondes um ignorante acerca do falso profeta Jesus de Nazaré? Eu também pensava assim, meu irmão. Mas agora eu conheço a gloriosa luz do Mestre, Filho do Deus vivo. Falai-me desse Cristo Jesus, enchendo-me de assombro. Alegai-vos que a vossa bondade nos atinge antes mesmo de o conhecermos. Como poderia obter uma prova concreta de vossa afirmativa? Procônsul, ouve-me. Não é a primeira vez que experimentas uma grave enfermidade. Há quase 10 anos embarcastes num porto de Cefalônia com destino a essa ilha. E antes mesmo que aportasse Corinto, fosses acometido de uma febre terrível, um corpo aberto e feridas venenosas. Como sabeis disso? E não foi só. Por dias permanecesses entre a vida e a morte. E quando ficasses de todo abandonado, Jesus enviou alguém para socorrer-vos. Quem teria sido o mensageiro do Salvador? Algum dos seus íntimos? Não. Apenas um humilde escravo. Um serviçal anônimo dos remos homicidas. Gesiel velou por vós dias e noites. E o que a ciência deste mundo não conseguiu fazer, ele o fez com o coração empossado pelo amor do Cristo. Compreendeis agora? Falai-me da verdade pura. Senhores, trouxeste-me a santa notícia de um Salvador. É mentira! Seu mentiroso, senhor! Esses homens são portadores de sortilégios dos infames homens do caminho. Tudo isso é obra de Satanás! Acalma-te, amigo, acalma-te! Dizeis que nossos esforços procedem de Satanás, mas onde já se viu tamanha incoerência? Enganadores! Utilizam-se de sortilégios com o intuito de forrarem a própria bolsa. Esse Jesus era um maldito carpinteiro! Não sabes o que dizes, todavia está cego, e como nessa condição que, como eu no passado, poderás enxergar a luz. Estou cego! Buscamos fundar núcleos, onde os homens se irmanem nos princípios do Cristo. Trata-se de sublime iniciativa. E onde fundaste esses núcleos? Até então só em Antioquia e Jerusalém. Começamos a nossa missão justamente por esta cidade. Terás então a primeira igreja, filha de vosso trabalho direto. Irmão, medita no aprendizado desse dia e na sagrada oportunidade que te foi conferida. Procônsul, por favor. Muito obrigado. Obrigado.
Estou impressionado! Tenho por mim que hoje é o dia mais importante de tua existência. Anima-te, homem! Agora tenho o dom das profecias! Nem eu sei como traduzir o espanto ante as graças obtidas. Oh, Saulo, quando foste batizado por Ananias, este não sugeriu a mudança de teu nome? Nem pensei nisso. Eu penso, doravante, que hoje há uma nova existência para ti. Foste iluminado pela graça do Mestre. Por lembranças que me são sagradas, reconheço o procônsul um benfeitor. Portanto, não trocarei formalmente meu nome, mas passarei a assinar-me a romana. Está bem? Entre Saulo e Paulo, a diferença apenas de uma letra. Está decidido. Esta será a nossa primeira homenagem junto aos triunfos dos gentios. Vamos! Vamos! Jesus voltou da morte para nos mostrar a realidade da vida. Quem beber da sua fonte nunca mais sentirá sede. Ele é o Salvador prometido pelos profetas. Sua fórmula é sagrada, a cura de todos os males. Irmão, em nome de Jesus, levanta e anda sobre tuas próprias pernas. Façamos sacrifícios ao Deus vivo que desceu na nossa cidade. Sacrifiquemos algum boi em comemoração ao Deus. Viva o Deus vivo! Sacrifiquemos os bois! Viva! Viva! Comentário! Não somos deuses! Somos simples criaturas de carne! Deus, lembraste de nós! Ai, Barnabé, quando recebemos muitos favores, precisamos pensar nos muitos testemunhos. Aliás, não devemos esquecer que a entrada da vitória do Mestre em Jerusalém precedeu os suplícios da cruz. Afrontaram nossos deuses, isso não pode ficar assim! Eu já ouvi falar desses homens! São sedutores de mulheres honestas! Quando eles voltarem, nós os apedrejaremos! Vamos pagar pelos insultos! Vamos pegar as pedras! Barnabé, não pode trabalhar enfermo desse jeito. Mas, Paulo... Tranquilize-te, hoje cuidarei de tudo sozinho. Logo mais estarei de volta. Está bem, ficarei aqui esperando. Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, eu vos aliviarei. Pois suave é meu jugo e leve é meu fardo. Esta é a divina promessa do Salvador. Pedras ao feiticeiro! Não, eu estou falando Morte de ao amor. falso Deus! Morte! Pagarás pelos teus crimes! Morte! Pedras ao feiticeiro! Vamos de amor! Calma! O feiticeiro está morto! Viva! Vamos levar os despojos do bruxo! Deixemos-lo aos cães que se cobrirão do resto! Saulo, aguenta firme que eu vou buscar ajuda. Vamos comemorar o bom feito com o vinho! Irmão Paulo, venha! Venha! Ah, como em outros lugares, também não podemos mais ficar aqui. Não. Ficai! Trouxeste-nos a luz do Salvador, menino! Ficai conosco, Paulo. Ficai. Eu acho um pouco perigoso. A turba enfurecida poderia voltar e completar o serviço. E tens razão. A nossa permanência colocaria a vida de muitos em risco. Não! Continuaremos o serviço do mestre aqui, em minha casa. Vossos esforços não terão sido em vão, menino. Vamos embora. Mas deixemos mais um núcleo cristão. Jesus multiplicará os nossos esforços e fará germinar a pequena planta. Vamos. Paulo, sigamos adiante. Levemos a luz do céu a outras sombras. Outros irmãos te aguardam no caminho infinito. Para seguir Jesus, irei até os confins da terra. O que disseste? Apenas pensava alto, Barnabé. Barnabé, quando estivemos em Listra, conheci uma gentil senhora de nome Lloyd. Ela e Timóteo, seu neto, quando partimos, continuaram o trabalho por nós iniciado. Tenho recebido notícias deles. Por questões familiares, reclamam a presença de Lloyd na Grécia. E Timóteo deseja consagrar-se a Jesus e pede a minha colaboração. Vamos
receber Timóteo com muito prazer. Doravante será o meu filho. Timóteo, seja bem-vindo. Lucas! Paulo! Por aqui! Já há mais de 2 anos que eu sou encarregado dos serviços médicos a bordo de uma dessas grandes embarcações em trânsito para Samotrácia, Paulo. Lucas, tive uma visão. Vi um homem da Macedônia, identifiquei-o pelas roupas. Ele acenava ansiosamente, exclamando: vem, ajuda-nos. Eu entendi essa visão como uma ordem de Jesus a respeito de novos encargos, e estou certo de que Deus envia o auxílio na tua pessoa. Precisamos ir até a Macedônia, mas estamos sem dinheiro. Quanto a isso, então, não te preocupes. Seremos companheiros de viagem, eu pagarei tudo com grande satisfação, amigo. Ora, Lucas, assim te encontras porque não te dedicas inteiramente aos trabalhos do mestre. Sim, mas há de considerar os deveres da profissão. Mas quem foi Jesus, senão o divino médico do mundo inteiro? Até então tem curado corpos que mais cedo ou mais tarde perecerão. Tratar do espírito não seria mais justo? Tens razão. Por que não queres cooperar conosco na evangelização da Macedônia? Vamos conosco, Lucas. Venha, Lucas. Vamos! Vamos! Eu irei com você. Isso. Vamos. Vamos. Irmãos da Tessalônica, Jesus nos mostra o caminho do amor. Fazei aos vossos irmãos o que querei que vos faça. Recebei os enviados do Deus Altíssimo! Eles anunciam a salvação. Nunca mais seremos escravos das ilusões. Recebei a redenção, minha gente! Não são homens, são anjos do Altíssimo. De espírito perverso. Não somos anjos do Altíssimo. Somos trabalhadores trabalhando contra as próprias fraquezas. Ordeno, em nome de Jesus, retire para sempre. Em nome do Senhor, proíbe de estabelecermos a confusão. Se não falava em nosso auxílio, vossa propaganda não seria para nós valiosa? Aquele espírito falava de Deus, mas não vinha de Deus. O que fizemos para merecer elogios? Lutamos dia e noite contra as imperfeições da alma. E não seria o acontecimento um sinal para não estabelecermos relações com o plano invisível? De forma alguma. O cristianismo, sem o profetismo, seria um corpo sem alma. Ninguém poderá fechar as portas que nos comunicam com o céu. É ele o impostor! Está expresso! Sinto que não conseguirei atender a todos. São muitos lugares, as igrejas de Pisídia, Lista, Corinto, Chipre. De vários lugares chegam emissários com assuntos urgentes que requerem a vossa presença e... Não temas. Prossegue ensinando a verdade, não te cales, porque eu estou contigo. É natural que não possas assistir a todos ao mesmo tempo, mas poderás escrever em meu nome. Estevão permanecerá mais chegado a ti, transmitindo-te os meus pensamentos. Timóteo, tenho uma inspiração que acredito ao próprio mestre. Escrevamos cartas aos nossos irmãos distantes, assim poderemos orientá-los em suas necessidades. Escreva. Silas, Timóteo,
A igreja de Corinto, Deus nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vós. Regozijai-vos sempre. Examinai tudo, retende o bem. Amados irmãos, sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que vosso trabalho não é em vão. Amados irmãos, rogai por nós, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Amém. Assim como o corpo é um e tem muitos órgãos, sendo muitos, forma um só corpo. Assim também é o Cristo, pois a todos nós foi dado de beber de um só Espírito, quer gregos, quer judeus, quer livres, quer escravos, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. As cartas do convertido de Damasco devem ser interpretadas como as cartas do próprio Cristo e devem ser estudadas por toda a cristandade. Vamos. Cilícia, Panfilha, Frígia, Ásia, em todos os lugares só reinam a confusão e o caos. Saulo de Tarso percorreu todas essas regiões, fundando igrejas em nome do malfadado carpinteiro Jesus de Nazaré. As sinagogas têm se esvaziado. Em Jerusalém dizem que não cuidamos do patrimônio de Deus, ora veja. Nos últimos anos temos visto multiplicar-se tais absurdos, não podemos tolerar essa farsa. Nossos principais valores estão em jogo. Onde é que estão os defensores da Israel invencível? Onde? Eu exijo a presença de Saulo de Tarso neste tribunal para servir das explicações. Havemos de fazê-lo mostrar ao povo que nos respeita a autoridade. Mas como localizá-lo se verdadeiras lendas giram em torno da sua pessoa? Que os seus companheiros de Jerusalém o encontrem. Mandaremos um ultimato a Saulo de Tarso, que ele venha a este tribunal, ou simplesmente iremos iniciar uma perseguição jamais vista contra o sequestro do carpinteiro. Daremos prosseguimento nos processos que ele, Saulo de Tarso, iniciou. Puniremos a todos com a expulsão da cidade ou então simplesmente a morte. Este não tem a mania do martírio? Pois bem, senhores, virá ao nosso encontro. E uma vez que aqui esteja, condenaremos à morte este maldito desertor. O Sinédrio, tribunal mais alto de Israel, julga Saulo de Tarso como blasfemo, feiticeiro, desertor das leis de Moisés e seguidor do falso profeta Jesus de Nazaré. Senhoras e senhores, um filho de Israel, mesmo que portador de títulos romanos, quando desrespeita as tradições desta casa com afirmativas injuriosas, também está passivo a severas reprimendas. O acusado recusa-te a explicar-te convenientemente a este tribunal, simplesmente para continuar a propagar conceitos desvairados próprios de sua criminosa obsessão pelo revolucionário carpinteiro de Nazaré. Por conta desses fatos, determino que Saulo de Tarso seja ferido na boca! Ousaste injuriar o sumo sacerdote! Pagarás por teus insultos! Sacerdote, homens como vós são como as paredes branqueadas do sepulcro. Como? Deveria morrer como teu mestre, blasfemo, desertor, criminoso! Já não te bastam os castigos que começa a experimentar! Juízo apressado vosso. Não mereço a cruz do Redentor. Sua auréola é gloriosa demais para mim. Morte ao desertor! Pedras à traição! Pagarás pelo teu crime! É necessário que morras! Israel se envergonha da tua presença no mundo! Silêncio! Silêncio! Sumo sacerdote, pela autoridade de César a quem represento, eu exijo que o julgamento seja suspenso por hoje. Exijo também que o prisioneiro volte até a prisão e que fique lá, até os ânimos se acalmarem.
Devo lembrar-te que solicitou a minha intervenção. Portanto, terás que obedecer. Guarda o teu bom ânimo, porque assim como testificaste de mim em Jerusalém, importa também que faças em Roma. A situação é gravíssima. Eu custo a dizer-te, mas está tudo acertado para que sejas crucificado como divino mestre. Estão fazendo os preparativos para encenar fielmente o drama do Calvário. Carregarias uma cruz até lá, sofrendo os sarcasmos da população, e até falo no sacrifício de 2 ladrões, para que se repitam todos os detalhes do martírio divino, Paulo. Lucas, tenho experimentado açoites, apedrejamentos, insultos por toda parte. Mas de todas as provações, esta é a mais absurda. Temos que evitar isso por todos os meios ao nosso alcance. Sabemos que em Roma, os cristãos começam a caminhar por sacrifícios, são tomados por escravos miseráveis. Se me aguardo o testemunho, falo-ei em Roma. Saberei morrer como homem comum e pecador. Não farei o papel de um falso Messias. Tenho título de cidadão romano, apelarei para César. Portanto, Jesus não recorreu às altas autoridades no sacrifício da cruz. E receio que os outros discípulos também não saibam interpretar a vossa atitude como convém, Paulo. Lucas, se as comunidades cristãs não me compreenderem, prefiro passar por pedante e desatento. Sou um pecador, devo desprezar o elogio dos homens. Senhor governador! Senhor governador! Senhor governador! Há mais de 2 anos que espero a decisão de uma sentença que não posso compreender. Minha prisão derivou tão somente das intrigas religiosas de Jerusalém. Se cometi algum ato indigno, peço eu mesmo minha sentença de morte. Analisai a sentença, verificareis que nenhum poder providencial poderá entregar-me à tirania de Jerusalém. Reconhecendo essa valiosa circunstância e invocando os meus títulos, apelo para César. Apelastes a César. E haja César! Poucos fatos me comoveram tanto no mundo quanto este. Eu registrarei em minhas anotações como foste amado por quantos receberam das tuas mãos o benefício de Jesus. Lucas, não escreva sobre virtudes que não tenho. Se me amas, não deves pôr o meu nome a falsos julgamentos. Lucas, nada temos de nós mesmos. Somos apenas míseros servos que se aproveitaram dos bens do Senhor para pagar as próprias dívidas. Tens razão. Somos fracos demais para atribuirmos qualquer valor. Lucas, deixe-te o encargo de escrever sobre as atividades dos apóstolos após a partida do Cristo, para que o mundo conheça as gloriosas revelações de Pentecostes. Assim o farei. Vai com Deus, amigo. Infelizmente, chegaste o momento da partida. Queria ser como vós, um prisioneiro de Cristo. Choremos de alegria, irmão. Não há glória maior nesse mundo do que um homem a caminho de Cristo Jesus. Abençoemos a cruz nossa de cada dia. A morte não nos separará. Como é cidadão romano, tenho o direito de permanecer em liberdade até a data do julgamento, pela magnitude de César. Temos enfrentado duros testemunhos em Roma. Os cristãos estão sendo queimados em postos de martírio e dilacerados pelas feras. As prisões estão cheias para a inauguração do Circo Novo. Somos acusados pelo incêndio da cidade, Paulo. Temos nos encontrados nos cemitérios buscando a consolação do Mestre para que não nos falte força. Deus nos dará forças. Vamos.
Tigeli! Tigeli! É esse velho insignificante que desperta tanta curiosidade? Não vejo que interesse possa obter concedendo audiência a tal criatura. Divino, creio que seja conveniente facultar-lhe a palavra para aferir-lhe a sua indigência mental. O prisioneiro poderá falar à vontade. Imperador dos romanos, pleiteei esta hora inesquecível, a fim de apelar para os vossos sentimentos de generosidade e justiça. E não somente por mim, mas por milhares de homens, mulheres e crianças que padecem nos cárceres e sucumbem nos círculos do martírio. Acaso não chegasse aos vossos ouvidos os lamentos angustiosos da viuvez, da orfandade e da velhice? Ninguém talvez trabalhou tanto quanto os cristãos no socorro às vítimas do fogo voraz. E quantos seus ilustres patrícios fugiam da Roma desolada, discípulos do Cristo percorriam os quarteirões em chamas, aliviando as vítimas infortunadas. E vejam só, os cristãos foram recompensados com a pecha de autores desse crime de honra. Acaso não nos doeu a vossa consciência ao endossardes tamanho absurdo a revelia de uma sindicância imparcial e justa? Sois mandatário de um Deus todo-poderoso que reside nos céus. Não alimenteis a pretensão de que vosso centro seja eterno. Onde estão vossos antecessores? Viam soberbos decretando a morte dos inimigos e bastou um sopro para que desaparecessem na escuridão dos sepulcros. Divino. São por essas razões que apelo à vossa magnanimidade em nome de todos os cristãos. Se quiseste, o atrevido pode morrer aqui mesmo, ainda hoje. Não! 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 Este homem é um dos mais perigosos que tenho encontrado. Ninguém como ele ousou comentar a situação nos seguintes termos. Vejo por detrás de suas palavras muitos vultos, talvez eminentes, que poderiam me fazer grande mal. Assim, pois é preciso parecer magnânimo e sagaz. Dar-lhe a liberdade por agora, recomendando que não se afaste da cidade, mas tu vigiará os seus menores passos. E quando vier a festividade da reconstrução do grande circo, aproveitaremos para despachá-lo a um lugar distante, onde desaparecerá para sempre. Ninguém resolveria melhor o trincado problema. O prisioneiro poderá ficar em liberdade até que se esclareça definitivamente a situação dos cristãos. Contudo, não poderá deixar a cidade até que eu defina a resolução final. O prefeito dos pretorianos, por sentença de César, ordenou que fosse sacrificado no dia da morte imediata dos cristãos, realizadas na data de ontem. Deveis saber que estás vivendo os últimos minutos. Vossa espada não poderá eliminar minha vida. Vamos. Lástimo muito em ter sido designado para tal feito. Não tenho como deixar de lamentar-vos. Não tremais. Cumpri vosso dever até o fim.